Boa noite a todos. É com imenso prazer que hoje recebemos aqui para um bate-papo Lia Vieira, Hélice Mog, Ricardo Riso, Elizabeth Nascimento e Jurema Oliveira. Autobiografia. Nasci grande. Nasci escrevendo. Já negra, bela, já mulher. Passei por mãos que me burilaram a forma e me conservaram a essência. Trilhei caminhos, virei mundos, busquei céus, construí vidas, cantei cantos, chorei desencantos, edifiquei sonhos, fiz revoltas, pratiquei vida, ousei, questionei, debati, encontrei na escrita a forma, a força feliz, e nela sobrevivi. Bem, com esse poema de Lia Vieira, que chama-se Autobiografia, damos início ao nosso evento. Lia Vieira nasceu no Rio de Janeiro em 1958, onde reside. É graduada em Economia, Turismo e Letras. Cursou doutorado em Educação na Universidade de La Habana, Cuba, e Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. É pesquisadora, artista plástica, dirigente da Associação de Pesquisa da Cultura Afro-Brasileira e militante do movimento negro e do militante do movimento das mulheres. Nos últimos anos, Lia Vieira vem participando de congressos nacionais e internacionais como conferencista, onde ressalta seus pontos de vista sobre o papel dos professores, agentes multiplicadores de um ensino transformador de responsabilidade e sobre o ensino da cultura afro-brasileira. Lia Vieira vem recebendo a menção honrosa
dada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em 2003, pela grande contribuição que vem dando ao longo de sua vida em prol da discriminação racial na defesa das religiões de matriz e divulgações da cultura afro-brasileira. Com vocês, Lia Vieira. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite dos três mal-amados por compartilhar desta noite que eu sei que vai ser super agradável com vocês. Agradecer por vocês terem escolhido a nossa programação, porque eu sei que neste horário tem várias coisas acontecendo, né? Agradeço também e principalmente peço licença aos meus mais velhos para usar o poder da fala. Mas agradeço também aos mais jovens, porque eu tenho aprendido muito com eles e elas nessa pandemia a utilizar essa tecnologia. Agradecer principalmente aos professores e professoras que sempre me prestigiam nas minhas apresentações e que muitos deles e delas usam essas nossas falas em suas salas de aula. Obrigada por nos receberem em suas casas. Quero dizer que, principalmente hoje, eu não ando só. Então, eu vou ter a companhia, né, da doutora Jurema Oliveira, doutora Elizabeth Nascimento, o quase doutor Ricardo Riso, e do mestre, doutor, escritor, amigo, compadre, afilhado, Hélice Mog, que é amigo de vocês. Quero pedir, principalmente, para vocês ficarem até mais tarde, para poder intervir, fazer suas contribuições, fazer suas perguntas, porque este é um momento de troca. Eu começo dizendo, né, por que a razão desse tema. Essa palavra insurgência teve um momento que ela colocou, né, este momento como um momento que poderia ser até, né, de contraposição, mas não é não. Nós só estamos aproveitando esse tempo, né, para falar da literatura, e eu, particularmente, estou num relacionamento muito sério com a literatura. Não é só com a escrita, não, mas também com a leitura. Por isso que eu tive, assim, o máximo cuidado em escolher meus companheiros e companheiras de caminhada, porque cada um desses que vocês vão ver, que vão compor esse momento, são daqueles que a gente diz, os passos vêm de longe, né? Então, eu posso dizer, sem sombra de errar, que cada um de nós foi desafiado a aprofundar a nossa escrita na herança afro-brasileira. Por isso que alguns até consideram as nossas escritas como memorialista, porque a gente fala muito de memórias mesmo, mas é muito mais do que isso, né? É um recorte étnico, cultural daquilo que se escreve. E, principalmente, nós fomos também estimulados, né, a rever algumas práticas pedagógicas para atuar de forma crítica. Quem não lembra daquelas cartilhas, né, que tinham sempre o ponto de interrogação na cabeça, quando nós éramos representados, das crianças negras, né? Era sempre ela, quem lembra a cartilha de Diva, né?
Era sempre a criança negra que fazia perguntas, que não entendia o que foi falado, ou então entrava num contexto totalmente, né, desfocado, né? As crianças foram passear e fazer um piquenique. Diva comeu a melancia toda. Então, era desse jeito que até então nós éramos apresentadas e hoje, até hoje, nós intervimos nesse processo de forma crítica, né? E fomos avançando nesse sentido, né, da revisão do contexto didático, ousamos criticar até Monteiro Lobato e com aquele corpus que ele apresentava de Tia Anastácia. Não gostávamos daquilo não, gente. E passamos a criticar. E hoje, como escritores, autores, pesquisadores e pesquisadoras, nós fazemos, sim, uma leitura crítica, uma escrita crítica, por isso esse termo insurgente. Mas muito amor, mas um discurso de forma afirmativa. E para começar esse momento, eu gostaria de convidar a professora Jurema Oliveira, que, por razões médicas, vai poder ficar apenas alguns minutos conosco, mas aproveitem porque são momentos preciosos, tá? A Jurema Oliveira é pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Ela tem a área de interesse memória, ancestralidade, oralidade e literatura. Jurema vem, né, se distinguindo. Jurema é do Espírito Santo, da Universidade Federal de lá. Mas ela vem se distinguindo porque ela tem passado por várias instituições, dando a sua contribuição, né, como pesquisadora da Fundação Amparo e Pesquisa do Espírito Santo, dos primeiros projetos intitulados A Angolanidade e a Moçambicanidade. Isso aqui é para testar se quebra a minha língua. Em questão. É autora de vários livros, mas principalmente de um livro que tem estado aí pelas universidades, que se chama Violência e Violação, uma leitura triangular do autoritarismo em 3 narrativas contemporâneas luso-afro-brasileira. Seja bem-vinda, professora doutora, pós-doutora, Jurema Oliveira. É um prazer tê-la aqui conosco para, pelo menos, dar as boas-vindas ao nosso público. A palavra é sua, Jurema. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Lia, pela apresentação. Eu realmente não vou poder me expor em função de tratamento dentário, não estou podendo ficar diante do computador muito tempo, né? Então, eu combinei com a Lia que eu entraria para fazer uma breve apresentação da minha proposta. Eu sou pesquisadora, como a Lia falou, da Fundação de Amparo e Pesquisa do Espírito Santo, venho desenvolvendo um projeto já há algum tempo, né? E essa proposta que eu tenho para hoje, que é a ancestralidade, afro-brasilidade em percurso de inscrição, é um trabalho que eu desenvolvo a partir dos poemas de Elê Semog, Oswaldo de Camargo e Agostinho Neto, né? Eu trabalho com o poema desses 3 autores desse trabalho, pensando, como a Lia havia colocado inicialmente na fala dela, essa afro-brasilidade, ou seja, esse percurso que já perpassa séculos e que nós vamos, pouco a pouco, construindo, né, e afirmando, né,
através de uma resistência poética ou ficcional, esse lugar da escrita negra, né? A Lia colocou dessa questão da memória. É muito mais, né, que memória, ou seja, o percurso da escrita negra na contemporaneidade resgata uma ancestralidade que foi silenciada durante séculos, né, em função de um projeto eurocêntrico, um projeto de apagamento da história do povo negro. Então, a minha escrita, enquanto pesquisadora, enquanto crítica literária, é nesse sentido, dar visibilidade e detectar nessas narrativas ou nas poesias essas marcas, esses percursos, né? Sebog é um autor que eu digo que eu leio ele sempre. Helena, sua voz sumiu. A Lia Vieira também é essa escritora que tem resposta para diversas questões em diversos momentos. Eu citaria aqui, como na biografia de referências, né, literária, Elia Sebog, Oswaldo de Camargo, né, o nosso mais velho, tem uma trajetória nosso angolano inaugura uma literatura angolana, o Neto, né? Também faço uma referência para essa discussão, porque eu estabeleço na minha escrita diversas vezes um diálogo entre o poema de Sebog e de Agostinho Neto, né? E trago também, citei aqui Lia, Sebog, e a Lia Vieira, né? a nossa mediadora, e uma escritora que traz a temática da feminina com muita ênfase e respondendo a questões também que antecedem a esse momento contemporâneo que nós vivemos. Ou seja, essa escritora, Lia, é uma escritora de resistência, né? Nesse cenário, ela também contribui para essa inscrição da resistência. Seria isso que eu tinha a dizer hoje. Ok, Lia? Ok, muito obrigada, querida. Olha, eu tenho que dizer, né, a todo momento, que eu estou vivendo assim um momento muito rico com essa troca. Vocês me ouvem bem? Porque, normalmente, o que acontece é que as pessoas, sei lá, para distribuir entre as outras, elas praticamente não acrescentam, né? E a Jurema, ela teve tão pouco tempo de fala, mas, com certeza, a contribuição dela vai ficar marcada, porque nós consideramos que cada um de nós que entra numa live dessa, ela consegue, né, transmitir alguma coisa. Isso é importante, que se transmita alguma coisa. E aí eu consigo dizer que nós prosseguimos agora com Ricardo Riso, né? Ricardo Riso. Ricardo Riso é pseudônimo de Ricardo Silva Ramos de Souza. É doutorando de Letras, Estudos Literários da Universidade Federal de Juiz de Fora, Cefet Rio. É coordenador editorial da Quitabo Livraria Negra e Editora. Coorganizou com José Henrique de Freitas Santos o livro Afro-Rizomas na Diáspora Negra, as literaturas africanas na encruzilhada brasileira. Ricardo Riso hoje vai falar para nós sobre as autorias negras brasileiras
e os diálogos com o Atlântico Negro. Então, vamos atravessar fronteiras, apresentar a importância de movimentos como o panafricanismo, o Harlem Renaissance, a negritude e a descolonização da África para o desenvolvimento das autorias negras no Brasil. Os diferentes momentos desses movimentos ao longo do século XX, período de análise dele, focalizando na rearticulação do movimento negro na década de 1970 e o surgimento da série Cadernos Negros em 1978. Os desafios do século XXI com as teorias literárias negras, o mercado editorial, as autorias negras nas redes sociais e o contato com autorias negras na África e na diáspora negra. Fique à vontade, Ricardo Riso, e nos brinde com as suas palavras. Boa noite, Lia. Muito obrigado pela apresentação. Quero agradecer o convite de estar aqui com o grupo Os Três Mal Amados, né? Estão me ouvindo bem, pessoal? Tudo ok? Está baixo o seu som. Está baixo? Sim. Deixa eu aproximar aqui mais o microfone. Agora melhorou um pouquinho? Para mim está um pouco baixo, eu vou aumentar o meu aqui. Tá. Então, queria também agradecer a presença aí do grande amigo Semog, da Jurema, da Lita Pet, todos os outros que também estão presentes, tá? Todo o meu agradecimento pela presença de vocês. A minha intenção é falar um pouquinho desses contatos que o movimento negro, em diferentes momentos, passaram a ter com movimentos transnacionais negros, né? Vou falar brevemente, só, assim, vai ser bem amplo, até pelo pouquíssimo tempo que a gente tem aqui, mas só para deixar como registrado, depois eu foco mais nos anos 70, né? Uma parte muito importante desses contatos com a negritude francesa e com o movimento negro dos Estados Unidos se dá, até depois o Samuel pode falar um pouquinho mais sobre isso, com o jornal Quilombo, do Teatro Experimental do Negro, né? O jornal Quilombo, dentro do movimento da imprensa negra na primeira metade do século XX, ele foi o que teve a proposta mais próxima, né, de tentar se aproximar desses outros movimentos, tanto que o Quilombo ele publicava textos do jornal Declives, que foi fundado pelo Du Bois, fazia algumas matérias sobre a presença africana, né, que foi a editora do movimento da negritude, e além de ter sido um espaço amplo de debate de intelectuais negros e a chamada intelectualidade branca brasileira, né? Tanto que, ao mesmo tempo que nós tínhamos Guerreiro Ramos, Abdias de Nascimento, né, o Edson Carneiro, nós tínhamos textos também do Gilberto Freire, e entre outros nomes já consagrados pela elite intelectual brasileira. Também, pouco depois do Quilombo, um outro momento muito importante se dá com a Associação Cultural do Negro, lá em São Paulo. A Associação Cultural do Negro, ela conseguiu mandar um representante para o segundo congresso de escritores e artistas negros, né, que aconteceu em Roma em 1959. Tá? Fanon, inclusive, participou desse congresso, né, Franz Fanon, e a Associação Cultural do Negro ainda proporcionou o contato em seu tempo com nomes como Nicolas Guillen, do cubano, né, do negrismo cubano,
E o Leão da Mar, um dos pilares da negritude, né? O Leão da Mar, ele acabou fazendo uma antologia que ficou em 4 línguas, era português, inglês, francês e espanhol, chamada Nova Poesia do Mundo Negro, né? E no contato que o Damar teve com a Associação Cultural do Negro, ele selecionou os poetas Carlos de Assunção, o Oswaldo de Oliveira, desculpa, o Eduardo de Oliveira, o Oswaldo de Camargo, entre outros nomes, que tiveram a oportunidade de participar dessa antologia publicada em 1967. Tá? Já a década de 70 é um momento muito importante para as autorias negras brasileiras, que surge uma geração de escritores também em contato com os mais velhos, né? No caso Oswaldo de Camargo, Carlos de Assunção, Eduardo de Oliveira, que começam a pensar a literatura brasileira, né, de uma forma mais incisiva e buscam meios alternativos para essa publicação. Uma dessas publicações desse período, eu vou mostrar aqui, Ebulição da Escravatura, que o CEMOG participou. Ela foi lançada em 1978, era do grupo por esse grupo aqui, dos 13 Poetas Impossíveis, né? O Salgado Maranhão foi um dos nomes. E nós tivemos também a série Cadernos Negros, que depois eu vou falar um pouquinho mais dela. E era um momento que o movimento negro no Brasil estava se rearticulando, né? Surgem várias organizações negras durante toda a década de 70, o IPCN no Rio, o Grupo Palmares lá em Porto Alegre, o MNU em 78 lá em São Paulo, né? Em Salvador o Bloco IRE. Então você tem toda uma agitação político-cultural acontecendo, motivada pelo contato com as ideias do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, com as ideias das Panteras Negras, também com a descolonização do continente africano, né? As colônias de língua portuguesa estavam em guerra, né? Contra Portugal, e havia todo um contato, uma circulação, ainda que de forma incipiente, de obras desses autores africanos que chegavam aqui, né? Caso de Agostinho Neto, do Arlindo Barbeitos, do José Craveirinha, tanto que esses poetas são citados por diferentes autores da época, né? E é interessante que esse movimento de autoria negra ele está surgindo em paralelo ao movimento da poesia marginal, da chamada geração do mimeógrafo, né? Quando a literatura, com essa geração do mimeógrafo... Gente, tem algum barulhinho aí que está... a literatura, de certa forma, ela se torna pop, né? Porque foi um movimento, basicamente, da Zona Sul Carioca, né? De jovens, né? Da Zona Sul Carioca, e acabou causando grande repercussão de rupturas que fazia diante de todas as propostas estético-formais de vanguarda, né? que aconteciam que foram muito famosas nos anos 60, 50 e 60, dentre elas o concretismo, o neoconcretismo e tal. E os negros estavam publicando, né? O que foi o parceiro do CEMOG, o saudoso José Carlos Limeira, desde os anos 70, desde o início dos anos 70, eles iam publicando os seus livros no mesmo esquema de mimeografia, de mimeógrafo. Só que o interessante é que as autorias negras estavam circulando por outros espaços, né? Também eram nos bailes. Gente, tem um sonzinho aí que está... Desculpa. As autorias negras estavam circulando... Está com o som ligado e está vazando, é Ana Cristina.
Então, as autorias negras estavam circulando nos espaços negros, né? Então, nos bailes, o movimento de baile black aqui os bailes blacks aqui no Rio, né? Era muito grande, então, nas escolas de samba, né? Depois o Samuel pode até contar, tem histórias maravilhosas sobre isso, né? De que os coletivos literários se apresentavam em lugares onde os negros estavam, na sua maioria, né? Até mesmo em presídios. Outro momento marcante, complementando essa cena, é o surgimento de coletivos literários, né? Os coletivos literários eles vão ter uma importância muito grande para o amadurecimento. Quem está moderando pode fechar o microfone. É da Ana mesmo, que está aberto. Da Ana e do Cizinho também está aberto. O Cizinho abriu agora para falar. A moderadora pode fechar. Tem clicado em cima do microfone e fechar o microfone dela. O Jorge é que pode fechar. Eu estou tentando, mas não conseguindo. Então, gente, vou tentar aqui, então. Vamos lá, para não tomar. Vou passar o zap para ela aqui. Se alguém conhece, liga para isso. Se alguém conhece, liga para ela ou manda um zap. Vamos lá, para não me estender demais. Os coletivos literários, eles foram de suma importância para o amadurecimento de determinadas ideias que dizem respeito a problemas da literatura brasileira, referentes à representação do negro, a presença da autoria negra, ao mercado editorial. Então, surgirão grupos como o Quilombo, hoje em São Paulo, o Negrícia, aqui no Rio, o Gens, lá em Salvador, né? Que esses grupos, de uma forma geral, eles vão estar pensando como criar instrumentais para se pensar esse texto literário negro, para se pensar esse eu enunciador negro, a questão do ponto de vista, né, as temáticas. E aí ocorrerá um movimento bastante bacana, que será o encontro de poetas e ficcionistas negros, né, no ano de 1985, que serão três encontros no decorrer da década dos anos de 1980, onde esses escritores e escritoras negras participarão de debates, né, com pontos de vista bastante distintos em alguns casos, pensando teorias literárias negras, né, epistemologias negras, para refletir esse texto literário negro e fazendo contraponto com a leitura crítica canônica, né, e que essa geração veio a romper. E com isso, foi um momento, ali no decorrer dos anos 80, de bastante efervescência, né? Nós tivemos várias antologias, né, tais como, vou pegar aqui, a Axé, organizada pelo Paulo Colina, já falecido. Nós tivemos a Razão da Chama, organizada pelo Oswaldo de Camargo, pelo nosso decano, né? E uma muito importante, programa muito importante também, que foi uma internacional, né? A Schwarze Proese, né? Em alemão, em português e alemão, organizada pela Mama Parente Aldo, que possibilitou inclusive a ida de escritores e escritoras negras para a Alemanha, né? Para falar de poesia, né? Então, e depois, com o decorrer do tempo, foram se concretizando, né, essa literatura negra, até a gente chegar
aí já dando um salto, no século XXI, com a emergência das redes sociais. Também um dado importante é frisar o quanto que vários autores entraram para a academia, né, hoje são doutores em literatura, né, caso da Conceição Evaristo, do Edmilson de Almeida Pereira, do CUT, né, e todos eles pensando teoria, né? Quem também tem tem abordagens bastante interessantes sobre a literatura negra é a Miriam Alves. Esse aqui é um livrinho muito bacana dela, Brasil Afro-Autorrevelado, publicado pela editora Nandiala. Esse daqui foi em 2010, se eu não me engano. Então, nós passamos até hoje essa inserção dentro das universidades, né, muito por causa da movimentação desses autores lá nos anos 70 e 80. Hoje eu sou muito grato a eles, porque sem todo esse percurso, né, que eles e elas traçaram, eu não estaria aqui se não tivesse toda essa agitação promovida por eles. E hoje nós temos aí as redes sociais, os autores tendo a possibilidade de buscar alternativas em relação a esse mercado editorial que ainda é extremamente fechado para a autoria negra, ainda com ações muito pontuais, né, e cruéis até, como eu vejo o caso da Companhia das Letras, que faz com os nossos mais velhos, publicando Oswaldo de Claro, que é sempre uma glória você ver um Oswaldo de Camargo, um Carlos de Assunção sendo publicados pela maior editora do Brasil, mas só que a gente tem que pensar que eles estão sendo publicados já com mais de 80 anos de idade, né? Então, isso daí eu vejo como uma certa maldade, né? E aqui é importante registrar a presença das editoras negras, né? E são essas editoras negras que fortalecem esses autores. A Nandiala, por exemplo, ela faz um trabalho bastante bacana em aproximar os nossos autores e autoras com os africanos. A Malê também está nesse processo. E assim, somos nós caminhando com os nossos passos, né? E é isso por enquanto. Fico depois aberto aí para perguntas. Obrigado pela atenção. Microfone, Lia, abre o microfone. Microfone, Lia. O Jorge Amâncio que me desligou. Amâncio. Agora sim. Então, como é que Ricardo Risso consegue, em tão pouco tempo, fazer uma travessia tão interessante, tão significativa para nós, autores e autoras que estão nessa estrada, principalmente ao público leitor que nos acompanha e que, eu repito, nossos passos vêm de longe. De repente, parece que nós estamos começando agora porque a pandemia trouxe uma profusão de autores e autoras que tem relevância, mas precisamos entender quem veio antes, a questão da anterioridade e dos elementos fundantes é importantíssimo nessa emergência das nossas falas pretas. E é assim que eu anuncio, né, com o maior respeito pela história, não só de vida, mas dentro da literatura, que é Hélice Mogg. Hélice Mogg, Luiz Carlos Amaral Gomes, é poeta e contista, militante do movimento negro,
mestre em História Comparada, analista de sistemas, com especialização em administração de empresas, e também é pedagogo. É secretário executivo do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, CEAP, onde ele tem dado grande contribuição, inclusive com uma publicação, né, que se chama Essas Poéticas Negras. Quando você quer lembrar de quem é, né, elemento fundante, vai lá no Essas Poéticas Negras, porque lá já passaram muitos nomes da nossa literatura. Integrou o grupo Garra Suburbana de Teatro de Resistência, fundou e contribuiu com o Grupo Negrícia, Poesia e Arte de Crioulo, o Grupo Bate-Boca de Poesia, o Bloco de Afoxé, Lemi Aió, o Jornal Maioria Falante e o CEAP, né? Como CEAP integrou o Conselho Executivo do Instituto Palmares de Direitos Humanos. Como escritor e militante da literatura negra brasileira, participou, apresentou trabalhos em congressos, seminários, encontros, palestras e recitais em Portugal, Peru, Alemanha, Angola, Argentina, França, Nigéria e Burkina Faso. Suas principais publicações são Curetagem, A Cor da Demanda, Tudo que está solto, Guarda para mim, Guarda para mim, A Galinha Garnizé e Outros Eusébios de Queiroz, Racismo na Sociabilidade Brasileira, que é a mais recente obra de 2020. Com vocês e para vocês, Elie Semogue. A fala é sua, Semogue. Obrigada por nos acompanhar na caminhada. Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Essa audiência é maravilhosa e, principalmente, boa noite aos malamados, né? Tão peculiar que eu me sinto dentro. Essa questão da insurgência da literatura negra não é só a literatura. Eu creio que a insurgência da vida negra o tempo todo no Brasil. É um processo o tempo todo de insurreição. As histórias e as ideias de que havia uma anomia negra ao longo dessa história do Brasil, particularmente entre 1531 e 1535, quando chegaram os primeiros negros escravizados, até 1988, foi uma grande falácia, uma grande armação, e que deu certo. Deu certo porque construíram na historiografia brasileira um negro extremamente passivo, um negro incapaz de coisas. E, no entanto, se você pegar a pré-república, os últimos 50 anos do Império, lá estão praticamente todos os grandes intelectuais brasileiros e todos os grandes intelectuais negros, principalmente durante o período final do Império. E esses sujeitos simplesmente somem da história, porque se você cavalcar a história, vai chegar lá atrás, num cara chamado Henrique Dias, que foi um negro, talvez o primeiro negro letrado do Brasil, né? E esse sujeito também some da história. Então, há no processo histórico brasileiro esse sequestro permanente e contínuo da inteligência negra, da presença negra, das contribuições negras. Quando nós pensamos em literatura, e eu falo literatura negra de combate ao racismo, nós
vamos ter que considerar uma coisa fundamental. Ela não surge por si só, ela não surge como um fim em si própria, ela está dentro e surge com a reorganização do movimento negro nos anos de 1970. Essa reorganização do movimento negro foi que nos permitiu nos articularmos, porque nós éramos, então, escritores. Eu, por exemplo, no grupo Garra Suburbana, que era um grupo multimídia, era teatro, dança, multimídia, ainda existia multimídia. Quer dizer, a coisa estava lá, o conceito veio depois, mas era teatro, dança, música, militância política, poesia. E jovens, rapazes e moças, negros e brancos, tratavam ali de uma resistência à ditadura. E grande parte da minha formação política também se deu com esse grupo, que era um grupo que era influência do MEP, Movimento de Emancipação Proletária. Só que a questão racial ali não se colocava. Se colocava a luta mais ampla, como sempre foi. E, na medida que essas questões eram trazidas, elas não eram rechaçadas, mas também não eram aprofundadas. E só com os meus encontros eu, nesse período, é claro, já lia bastante, e lia todos os grandes autores brasileiros, João Cabral, principalmente de poesia, João Cabral de Melo Neto, Jorge de Lima, Drummond de Andrade, que, aliás, tem até uma carta dele dizendo que não pode tecer juízo sobre a minha qualidade poética por eu ser tão jovem. Essa carta está no meu site, inclusive. E, nesse período, entre no Garra Suburbana, foi onde eu comecei a produzir os meus principais poemas, os meus poemas políticos, poemas absolutamente políticos, nessa perspectiva de luta mais ampla. Com a entrada no movimento negro, com a aproximação no movimento negro, aí eu fui descobrindo autores negros, e fui descobrindo uma coletividade negra, porque até então eu era um sujeito dentro do tudo. As discriminações que eu sofria, eu respondia com os meus recursos, geralmente cheio de palavrão e ofensa, e às vezes até enfrentamento físico. Mas, com a relação com o movimento negro, a primeira coisa que eu percebi era que todo movimento de emancipação tinha uma literatura que lhe guiava. E a literatura do movimento negro era muito escassa, era muito pequena. E todo movimento de emancipação tinha uma história poética. Foi nessa época que eu comecei a ler Bertolt Brecht, os autores europeus engajados nas lutas pelo socialismo e pelo comunismo. Depois, eu comecei a perceber que era possível falar dessa dimensão humana na minha poesia. E aí foi que ficou bom. Mais ou menos, bem no finalzinho da década de 70, eu começo a escrever mais radicalmente sobre a questão racial, me posicionando. E essa escrita me levou a conhecer, pelos encontros no movimento negro, pela relação com o movimento negro, outros autores, outros poetas. E nós fomos conversando, nos encontramos no primeiro encontro internacional de literatura negra em São Paulo, me parece que em 78, realizado pela Prefeitura de São Paulo, sob a coordenação da companheira Tereza Santos, que já é falecida. Depois, nós participamos dos maiores eventos da literatura latino-americana, que foi a Bienal Nestlé de Literatura, e nessa Bienal nós conseguimos primeiro uma mesa, na primeira ou segunda Bienal uma mesa, e na terceira Bienal um dia inteiro de literatura negra. E nesse dia inteiro de literatura negra, eu já tinha fundado o Grupo Negrícia, Poesia e Arte de Crioulo, e nós fomos lá fazer a nossa fala, e numa mesa anterior disseram que não existia literatura negra. Aí eu falei, existe sim, levantei com o meu conceito
né, ou com uma definição, não era nem um conceito, era uma definição dizendo que literatura negra é escrita por preto, voltada para preto, que trata da família preta, onde se ama, alguma coisa mais ou menos assim. Foi um nó, porque é muito fácil o branco, o intelectual branco, a inteligência branca, tecer e nos ter como objeto o tempo todo. Eles não esperavam uma reação daquela, né? E aí o bicho pegou. Naquele mesmo encontro chamaram Jorge Amado de racista, aí foi outro nó. Eu, pessoalmente, acho que não é, ele não tem na obra dele, eu não encontrei nenhum traço racista. Agora, ele tem uma forma de tratar a mulher que é bastante complexa, né? A coisificação da mulher na obra de Jorge Amado é gritante. Talvez com isso, no furor da luta lá e das defesas, essa questão da literatura do Jorge Amado ser considerado como outros autores, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, aí não sobra ninguém, né? Não sobra ninguém, porque o tempo todo nós somos, de fato, objeto desse sujeito. E quando a gente espreme e expõe, né? O problema é expor. Quando você expõe o racista, aí a gama de fãs e de defensores provavelmente igualmente racistas pula, quica, e o que eu estou falando aqui não é nenhuma improbidade, porque tem uma pesquisa recente de uma professora da Universidade de Brasília que aponta bem o lugar do negro na literatura produzida por branco no Brasil. Nesse período também existiam muitos, mas muitos mesmo, coletivos negros, né? O Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul, os GENS, Escritores Negros de Salvador, o Quilomboje, que, aliás, é um grupo que merece todo o nosso respeito e é responsável pelo surgimento de uma grande quantidade de autores negros. Há 42 a 43 anos que o Quilomboje publica ininterruptamente autores negros. Eu passei por lá, evidentemente, né? E esses grupos foram pensando formas de começar a se falar mais organicamente. E nisso, depois de uma das bienais, ou depois da Bienal nesse de literatura, nós resolvemos fazer um encontro de poetas e ficcionistas negros. E foi assim, se organizou em menos de 6 meses. O primeiro foi realizado em São Paulo, né? E observa bem, o tempo todo eu estou falando de literatura negra, estou falando da primeira geração de escritores negros, porque é a primeira vez que você consegue uma quantidade tão imensa de autores produzindo em torno de um tema e centrado no combate ao racismo. Não se tratava de uma literatura diletante, não se tratava de uma literatura a arte pela arte, se tratava de uma intervenção na sociedade brasileira, combatendo o racismo, da mesma forma que o movimento negro estava organizado, combatendo o racismo. Só que a gente foi no X da questão. Você vai trabalhar com literatura, vai trabalhar com pensamento, vai trabalhar com formação de pessoas, vai trabalhar com as subjetividades. Anos depois, o Lander, que é um escritor da Bahia, lançou, lá numa das celebrações do movimento negro, ele faz uma chamada bacana, que é Beije Sua Preta em Praça Pública, né? Nós, lá na literatura negra, já nos finais de 70, a gente começava a falar da beleza da mulher negra, do amor da mulher negra, do respeito à criança negra, do respeito ao velho e à velha negra, aos idosos negros, né? O carinho que era necessário entre nós, a falar do amor dentro da família. Isso tudo nos é negado dentro da literatura brasileira. Então, a insurgência está aí. Você vai construindo e vai dando transparência e visibilidade, literalmente é uma sociabilidade que até nós próprios pensávamos que não existia. Porque o que nós encontramos, como a Lia passou ali rapidinho pelo Monteiro Lobato, é o Monteiro Lobato, né? É o outro, a Luísa de Azevedo, e por aí vai. Não tem. Então, nós começamos a mexer nisso, na autoestima, e, paralelo a isso, vinham os blocos afros, vinha um interesse cada vez maior por acesso à academia,
vinha a estruturação das lutas que, ao longo desses últimos 35, 40 anos, o movimento negro conquistou muita coisa dentro do campo democrático. E essas conquistas dentro do campo democrático, nenhuma delas implicou enfrentamento bélico. O grande nó desse pacifismo brasileiro, desse pacifismo do movimento negro, dessa consciência pacifista do movimento negro, é que, na hora, a gente conquista no campo democrático, e não foram poucas essas conquistas, em termos de suporte social, são muito maior do que os quase 350 anos que se produziu direito em torno do corpo negro durante a escravização, né? Talvez a lei mais das leis significativas, as principais leis significativas, a lei do ventre livre, que a criança ficava presa, escravizada lá até os 21 anos. Né? A lei de sexagenário, que o cara estava livre aos 60 anos, mas tinha que ficar os próximos 5 anos no entorno da fazenda ou da cidade onde ele foi escravizado. E nós conseguimos, da Constituição de 88 até hoje, uma legislação fabulosa de direito positivo e difuso. Todo mundo tem acesso a isso, todo mundo tem esse direito. E não houve enfrentamento bélico. O nó do racismo brasileiro é a forma como ele se renova e se retroalimenta, é que o operador de direito ele está sempre dentro da máquina do Estado, está sempre na superestrutura, e quando falo da máquina do Estado, eu estou falando do chão da escola, onde tem a professora que acha que a Lei 10.639 diaboliza, possibilita a entrada da cultura negra. Essa cultura negra é uma cultura demonizada, e eu estou falando isso com base em pesquisa, com base na minha experiência como formador de professores, né? Você não consegue, até hoje, ter efetivamente a criminalização do crime, a materialização do crime de racismo, com a Lei Caó. Você não consegue a demarcação das terras indígenas. É mais fácil voltar a ser Maria do que demarcar um quilombo. Esses direitos foram todos conquistados pela luta do movimento negro. E eu esqueci do tempo aí, alguém dá um. Eu vou voltar para a literatura. Mas esse processo é um processo ferrenho que passa pela construção literária. Então, quando você tinha lá os caras dizendo que não existia literatura, que negro não tinha alma, né? que somos bêbados e que nossas mulheres são lascivas e que não há amor e nem a preocupação pela formação dos nossos filhos, a literatura negra foi desconstruindo isso tudo foi entrando, foi alimentando o movimento negro, e o movimento negro foi alimentando essa literatura. Então, a insurgência ela não parou, ela está pouco. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu trato de literatura negra de combate ao racismo. Se abriu um campo, se abriu um mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, quando o Ricardo fala, quando nós fizemos o 3º encontro de poetas e ficcionistas negros, eu convidei a Moema. A Moema queria falar com alguns autores. A Moema parente de Olga, que é da Universidade Bielefeld, na Alemanha, estava no Brasil, a convidei para participar do encontro. Então, imagina, uma branca dentro do encontro de poetas ficcionistas pretos. Eu era da coordenação, aí me chamaram lá na coordenação, e eles disseram assim: porra, Senório, tem que trazer um branco aqui para dentro do nosso encontro? Tu não sabe o que a gente veio fazer aqui? Isso já era o 3º encontro, tinha mais de 100, 98 escritores ou qualquer coisa assim. Eu falei: não, ela precisa falar com vocês, coisa e tal, porque não é que depois ficou todo mundo amiguinho da Moema, né? Eu falo isso para eles. Foi todo mundo parar na Alemanha, né? E foi, de fato, o primeiro momento que a literatura negra foi internacionalizada com aquela quantidade de autores, né? E pasmem vocês, rapaz, tinha um monte de coisa aqui para falar. Pasmem vocês que recentemente, num desses governos progressistas, um desses últimos governos progressistas do Brasil, a ministra Marta Suplicy, ao fazer a seleção de escritores para a feira de Frankfurt,
só tinha um escritor índio e um escritor negro, que era o Paulo Lins. Ela teve a ousadia de dizer que não existia literatura negra que fosse representativa para participar da Feira de Frankfurt. O nó foi que, na feira, ela falou isso num dia, quando a gente soube do esquema, no outro dia foi lançada a segunda edição desse Schwartz Poesia, lá com matérias nos jornais da Alemanha desse tamanho. Então, essa tentativa de apagamento, esse sequestro é um contínuo. Eu ainda tinha que falar aqui um pouco do Lino Guedes, que é o cara que, do século XX, foi o primeiro a bancar a questão racial. Eu tinha que falar do grupo Negrice, a Poesia e Arte de Crioulo, que foi um grupo assim fantástico. Nós falávamos poesia em trem, em boteco, em universidade, em presídio, uma coisa de maluco, mas isso fica aí para o longo do nosso papo, ou então para uma outra oportunidade. Obrigadão, obrigado a todos. Valeu, moçada, que possibilitou esse encontro. Valeu, meus companheiros de caminhada. Obrigadão. Estou com som, gente? Estou? Semog, como sempre, a sua aula é uma fala, e sua fala é uma aula. Mas eu vou aproveitar, antes de passar para a nossa próxima convidada, agradecer as presenças que estão aqui, que, sabe, do Iapoque ao Chuí, né? A poeta, escritora Cecília Peixoto pede para te agradecer, Semog, por você ter lembrado, a Cecília Peixoto é de Salvador, por você ter lembrado Zé Carlos Limeira e Landê, que são, assim, dois queridos dela e de toda a Bahia, né? Nós estamos aqui também com a Ilva do Paraná. Nós estamos aqui também com Macapá. Maria Áurea, obrigada. Com Isa Andrade, Isa Lúcia, Ana Cristina Duarte, João Carlos Araújo, uma série de pessoas que estão parabenizando a nossa live e dizendo que essas falas são urgentes e necessárias. Obrigada por vocês estarem, e daqui a pouco, lembrem-se, vão se inscrevendo, porque tem um momento de perguntas. Pediram também para o Semog falar um poema dele, mas nós vamos ter esse momento de poemas, sim. E aí, Semog não vai parar mais. Gente, eu quero, né, dizer que a gente já está finalizando, já estou quase passando, né, para o Jorge Amâncio, prosseguir essa noite, que eu acho também que foi enriquecedora, mas eu quero agora apresentar a doutora Elizabeth Nascimento, que é, infelizmente, a nossa última palestrante, eu vou dizer assim, da noite. Elizabeth Nascimento é doutora em Ciência da Literatura, mestre em Semiologia, especialista em História de Africanos e Afrodescendentes, e é também especialista em literatura. A contribuição da doutora Elizabeth hoje vem no sentido de pacto de... A letra dela está horrível. Pacto de curas nas periferias dos corpos negros, literatura e insurgências. E ela vai nos falar hoje, né, como a saúde mental tem interferido nos corpos negros, na mira da brutalidade extrema do racismo, como é denunciado no poema Curió, de Lia Vieira. Até eu estou curiosa para saber
o que a Elizabeth Nascimento vem trazendo nesse tema. E dizer que eu estou profundamente encantada também com essas falas, e principalmente nessa palavra que o CEMOG usa muito, e eu considero preciosa, que é a palavra coletivo. Nós só existimos enquanto coletivo. Aquele que pensar que ele sozinho, porque escreve, faz a luta, precisa se reciclar, porque a nossa luta só avança enquanto formos coletivos. Porque a intervenção dessa sociedade machista, racista, elitista, homofóbica, capitalista ao extremo, não nos consideram enquanto persona. Vamos ver o que a Elizabeth vai falar sobre isso? Nossa, Elizabeth Nascimento, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço. Eu estou assim encantada, né? O que dizer depois de CEMOG? Maravilhoso! Bem, meu tema dentro da... Cadê você, Beth? Eu estou aqui, está me vendo, não? Não. Alguém está? Eu estou. Eu quero saber. Sim. Eu estou querendo te colocar no destaque, mas eu não vejo. Você tem que ir no View, botar assim, Gallery. No Speaker. Yes. Sim, está me vendo, Lia? Não, ainda não. Oh. Jorge, você pode focar na sala e colocar no centro, não? Você consegue? Achei! Achei! Sim, posso? Pode, querida, fica à vontade. Nossa, então, reiterando aqui a responsabilidade de fala, né? Após CEMOG, Ricardo Riso, minha amiga Jurema, você, Lia, mas antes de qualquer coisa, quem me acompanha em lives ou apresentações, eu peço licença aos mais velhos aqui presentes, aos antepassados, ancestrais, para fazer uso da palavra, que eu chamo de palavra imantada, né? Responsabilidade da fala de um corpo negro feminino. E eu quero citar um trechinho pequenininho, o meu poema vai ficar para depois também, porque eu falo muito, e eu quero ficar nos meus 15, 20 minutos estourando. Origep, origemi, o ori do vencedor busca a vitória. Agradeço a escuta dos jovens, mediadores de leitura, professores, e saúdo o ori de cada um de vocês aqui. É uma honra, né, poder estar com Jurema, Lia, CEMOG, Ricardo Riso, os três mal-amados, os quais agradeço a oportunidade de fala. É um aprendizado. E como é que todas essas falas vão conectando o que eu tenho compreendido como esse imaginário, né? Imaginário seja fabulado, concreto ou imaginado. Nesse contexto de luto não elaborado, muito por conta da pandemia, e tem comprometido, inclusive, a minha própria sanidade, né? E o luto de um tio que eu, infelizmente, participei do funeral hoje, do sepultamento, de 83 anos, e cabe, de fato, tentar fazer do luto uma luta, né? Já que o tema é literatura de insurgências, e eu fiz esse link com pactos de cura. Parte das reflexões que faço aqui são decorrentes do meu grupo de pesquisa, de algumas reflexões do grupo de pesquisa da UFRJ, né, escritas do corpo feminino, e do Afrocim, onde eu tenho um trabalho em desenvolvimento de pós-doc sobre a questão da formação do leitor e do repertório, né? Bem, agradeço o convite dos que vieram antes de mim, é preciso prestar tributo à trajetória de Lia e CEMOG. Já vou fazer uma provocação, gente. Oi? Meninos e meninas mais jovens há mais tempo que eu, que vocês produzamos um curso,
né, com todo esse material, porque eu passei muitos anos dentro da UFRJ, que comemorou recentemente 100 anos, né? Eu costumo dizer que eu fiz um doutorado e um curso de semiologia, um mestrado em semiologia, de formulações da branquitude, né? Muito tardiamente. Todo esse material produzido, eu vou pegar apenas de Cadernos Negros para cá, né? Nada disso esteve nos horizontes das letras da UFRJ ao longo de toda a minha formação. Enfim, para abordar o tema, eu trago algumas reflexões em torno da saúde mental, que eu estou utilizando como sinônimo, né, de saúde psíquica, eu não fiz essa distinção, dos corpos na mira da brutalidade extrema do racismo, como no poema Curió, e eu achei interessante, Curió, curiosidade, de Lia Vieira. E tem tudo a ver com todas as falas anteriormente mencionadas, né, a questão do legado e da herança. E eu vou ler o trechinho, vou ler o poema e tecer as minhas considerações. Curió, de Lia Vieira. Ele era sempre sorriso e riso, e gargalhadas escancaradas. Dançava samba de roda, jogava capoeira, animava bailes, o cabelo bem cometido, deve ser comedido, sob a leve camada de óleo, os sapatos de um engraxado absoluto, o brilho retumbante, a tranquila camisa de seda, no pescoço, a conta grossa de aço, simpatia e adjacências. Mútua reciprocidade. Curió de Vila Isabel gostavam dele e ele de todos. De pé ele estava, ali na parada de ônibus. A viatura se aproxima. Abre os braços. Vire de costas. Mostre as mãos. Alguns protestos. O policial se redobrou. Entre na viatura. Curió, o rosto anoitecido, retrucou. Nestas terras, seu moço, nunca ninguém não ousou nenhuma afronta sem troco, nem agravo sem resposta. A lei chamou o outro da lei. Tiros, gritos, correria. O Curió calou o canto do encanto. Só o sussurro das asas. Em sumida revoada. Assassinato diário de pássaros. Lia Vieira, Cadernos Negros 19. Então, eu trouxe esse poema porque eu acho assim, mesmo tendo feito um doutorado em ciência da literatura, se eu tivesse que fazer uma escolha, seria sempre pelo literário, porque ele é muito anterior, ele não vem de uma titulação, tenho muito orgulho dela, né? Ela é decorrente de todo o esforço da minha linhagem materna, de analfabetas, semi-analfabetas, mas profundamente letradas em sabedoria e insurgências. Em Curió, a natureza primária do corpo negro não é somente a busca de felicidade, prazer ou sucesso, mas romper com as engrenagens que eliminam esse corpo, questão do genocídio, e que também transmite às gerações a angústia, o próprio trauma, visto aqui como um sintoma, cuja fonte talvez seja o que eu estou chamando não, porque não é uma formulação minha, né? Eu só estou operacionalizando a categoria pacto narcísico. Curió é um poema narrativo em que se narra o abate do corpo negro individual, Curió, mas ao mesmo tempo remete para o abate, o assassinato diário de pássaros, a necropolítica. Que impacto tem sobre o psiquismo negro do ponto de vista individual e do ponto de vista da coletividade? Tem algo de notícia de jornal que transmite às gerações o assassinato diário de pássaros, né? O texto apresenta uma dimensão restrita de um pássaro privado de existir, mas também aponta para uma consciência alargada, analítica e politizada apresentada por Lia Vieira. Curió é um poema que confronta um quadro psíquico forjado dentro de um sistema de representação supremacista, base de um repertório da branquitude. A psique negra deve ser lida, escutada, tratada e interpelada dentro de um quadro em que a saúde psíquica problematiza os sistemas de dominação institucionalizados pelo racismo estrutural, que fomenta o adoecimento e o ciclo vicioso. Pergunta assim, né?
para quem está nos prestigiando com a escrita. Como a escola, a universidade, com as pesquisas, epistemologias, currículo, a Lei 10.639, o acesso, a permanência, o quadro docente, né? A crítica literária, a literatura, a cadeia produtiva do livro, o mercado editorial, podem contribuir para a saúde da psique negra. Curió rompe o silêncio, revela feridas, traumas necropolíticas e pode ensejar do que eu estou chamando das estratégias de pactos de cura. O que se observa no poema, a perversão que dá conta da eliminação da potência, do gozo, do erotismo, da ficcionalidade, da subjetividade do corpo negro. Reelaborar o luto do corpo de Curió e dos pássaros negros como fonte de desadoecimento, né? Pois, na ausência desse luto elaborado, refletido quer pela escola, quer pelos livros, pela literatura, pelas academias, né, de letras, na ausência da elaboração desse luto, a melancolia, banzo, transmissão geracional da inferioridade, da dor e do genocídio. Por isso que eu acho que a produção literária de insurgência, ela não só dá conta de visibilizar todas as produções sequestradas, como disse Semog, como ela quebra uma cadeia de perversão. O repertório em que o corpo de Curió é inscrito é lugar de dejeto. Curió nos permite perceber a estigmatização do corpo negro e não só o silêncio do Estado em face à violência física e simbólica, mas o próprio protagonismo do Estado na violação de direitos humanos. Está lá. A lei chamou o outro da lei, tiros, gritos, correria, como nós pudemos ter em tempo real no assassinato de Floyd. Apresenta a ruína existencial que promove a desordem mental a partir da experiência individual de Curió e coletiva dos pássaros. Curió calou o canto do encanto, só o sussurro das asas. Alguém me tirou aqui? Vocês estão me vendo? O que Lia aprontou ali que eu não estou me vendo? Você continua em cena. Estamos te escutando. Ok. A lei Curió calou o canto do encanto. Só o sussurro das asas em sumida revoada. O assassinato diário de pássaros. Curió, o texto, expõe o trauma e o pacto narcísico que o produz. Apresenta a transmissão do trauma às gerações, se perpetuando, inclusive perversamente para o imaginário em sua formação na primeira infância. Então, eu lembro de, quando dei aula na educação básica, na alfabetização, um aluno com 6 anos de idade se recusando a se reconhecer, né, e se identificar como corpo negro. O que faz com que, supostamente, numa faixa etária em que você ainda não reproduz, né, preconceito, estereotipia e racismo, você já tenha internalizado o próprio auto-ódio sobre a identificação a partir, em função dessa transmissão geracional da inferioridade. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Apresenta a transmissão do trauma às gerações. Se insurge, pois, nas palavras do próprio texto, nos poemas, né? Nessas terras, seu moço, nunca ninguém não ousou nenhuma afronta sem troco, nem agravo sem resposta. E está aqui o protagonismo, a fala de Curió no próprio texto. Sobre o pacto narcísico, segundo Maria Aparecida Silva Bento, há um forte componente narcísico de autopreservação de grupos brancos que se colocam como referência da condição humana. Está lá também Fanon, né? Os delírios de autoridade. Com as palavras do texto da Maria Aparecida da Silva. Considerando o que está inventando, seu grupo como padrão de referência de toda uma espécie, a elite fez uma apropriação simbólica crucial que vem fortalecendo a autoestima, o autoconceito do grupo branco em detrimento dos demais. E essa apropriação acaba legitimando a supremacia econômica, política e social, legitimando, inclusive, o extermínio de pássaros, de corpos negros, né?
Então, eu penso, por exemplo, a questão do pacto narcísico, o pacto das elites agrárias, né? A primeira Constituição, o Semog falou sobre a questão jurídica, a primeira Constituição de 1824, como é que ela conserva, e está muito bem explicitada, o pacto dessas elites agrárias na manutenção da propriedade privada, da propriedade sobre corpos negros. Há uma reserva de mercado no mercado editorial para essas elites, né? A branquitude, uma reserva de mercado do cânone, centros de excelência, alta performance de visibilidade do corpo branco, acordos tácitos ou inconscientes de prestígio, privilégio da branquitude, genocídio físico e simbólico de Curió e de pássaros negros, silêncio sobre a herança de prestígio e de privilégio herdado da estrutura racista, silêncio sobre o protagonismo que esses corpos brancos exerceram nessas engrenagens de transmissão da própria patologia. Difusão de práticas de adoecimento de pássaros negros pressupõe a eliminação de divergências, contestações, reivindicações, ameaças, talentos, protagonismos, insurgências. Isso é muito bem arquitetado, perverso, amparado, inclusive, juridicamente. Traumas se reatualizam, a menos que sejam reelaborados, falados insistentemente por diferentes esferas e no âmbito da esfera pública e das coletividades. Escrevivenciados, mesmo porque existe, como dito anteriormente, uma transmissão geracional patológica da dor do trauma que é preciso fazer ruir suas estruturas. Eu diria que é ela que garante a memória de longa duração, né? A memória do vencedor. O adoecimento, a doença como sintoma, cuja fonte de desprazer, as ameaças, invisibilidade, silenciamento desde as máscaras de Flandres, né, que são uma metáfora, e apresentado por Grada Quilomba, inclusive, o apagamento às necropolíticas do racismo estrutural. A própria transmissão da violência modula e vai regulando a capacidade de reação diante de situações nocivas. Mas a censura branca que corrói narrativas, corpos negros, é incapaz de silenciar insurgências. O que observa-se é apagamento, tentativa de apagamento, invisibilidade, mas como o próprio Semog apresentou, nossos passos vêm desde os primeiros navios negreiros. As insurgências não são pós-Floyd, desde os tumbeiros, nos cantos do Vissungo, Luiz Gama, Carolina Maria, sequestro do protagonismo também. Então, assim, é uma rede de sequestro, de apagamento, de invisibilidade e ficar quietinho sobre o protagonismo, sobre essas estruturas de controle, regulação e tutela sobre os corpos negros femininos. As dores e traumas têm sido atualizados às gerações como decorrente desse pacto narcísico, pacto de transmissão patológica da experiência estruturante de um psiquismo de subalternidade, de um psiquismo de silenciamento, de acomodação. Pactos de cura, né, que é o que eu estou propondo com essas produções. Eu estou especulando os pactos de cura por meio não só de uma transmissão terapêutica, mas principalmente o compartilhamento de experiências de insubordinação, por exemplo, nas comunidades de candomblé, nos pagodes, no samba, nas irmandades negras, experiências de compartilhamento de insubordinação, resiliência e insurgência. Estou quase finalizando. A literatura e insurgências, né, o recorte que eu busquei fazer de pactos de cura nas poéticas do corpo negro feminino, porque eu sou uma escritora, né, tem um impacto profundo no repertório totalitário. Há uma reserva de mercado, como eu disse anteriormente, nesse pacto, inclusive na primeira Constituição, que eu já mencionei, pacto de elites agrárias. Isso não é diferente quando se pensa nos primeiros ordenamentos jurídicos do Brasil, isso não é diferente sobre Código Civil, Código Penal.
E aí, esse pacto de cura, o impacto sobre esse repertório totalitário, busca a ressignificação, interpelação, problematização e ampliação de um repertório afroperspectivado. A reorganização psíquica, inclusive, para a potencialidade para amar e estabelecer vínculos de amorosidade, de autocuidado, né, de amor próprio, de reflexão sobre a nosso próprio auto-ódio, como aponta Bell Hooks. A experiência de autonomia na reelaboração psíquica do trauma, até então não elaborados. Papel do literário para o pertencimento e para a cura. Resiliência não como atributo, mas como resultado de um processo contínuo. Tomada de consciência dessa ferida narcísica requer reconhecer que nada é no individual, né? Reiterando dos nossos passos que vieram antes, não são mais nem menos importantes meus passos hoje como acadêmica e escritora, nem mais nem menos importantes do que os passos dados pela minha mãe, Cremilda Misael, 85 anos, né, que está passando por essa dor do luto, e eu também, do que a minha avó, Diolinda Misael, a minha bisa escravizada, e assim vai. Né? Então, essa tomada de consciência da ferida narcísica, das fragilidades, às vezes ela é tardia, a gente só se dá conta de que essa experiência do trauma não é apenas de Curió, daquele pássaro específico, né? Que interdita o canto do Curió, o canto de todos os pássaros de corpos negros. Então, essa consciência da ferida narcísica, das nossas fragilidades, reconhecê-las e não aceitar, não admitir sequer que elas sejam usadas para tripudiar sobre os nossos esforços para a superação, quebrar essa cadeia de transmissão desse pacto narcísico, reiterando a tomada de consciência da ferida narcísica, das fragilidades, dos nossos medos, vergonhas, superações. O nosso silêncio protege o pacto narcísico. Gayatri Spivak, né, fala, pode o subalterno falar num desdobramento sobre a contribuição dessas produções, tanto do ponto de vista epistemológico quanto do ponto de vista literário, que é onde eu atuo, né, nas duas dimensões, digamos assim. Eu pergunto, pode o subalternizador escutar sobre o pacto narcísico? Pode o subalternizador ser interpelado e refletir sobre o empretecimento que há, inclusive, no próprio repertório de totalitarismo que não é reconhecido, as nossas produções, como as epistemologias, inclusive da própria branquitude, têm um substrato, tem uma contribuição vastíssima do empretecimento das nossas produções, do ponto de vista literário, cultural e epistemológico. A importância da escuta para a interpelação do lugar de escuta na esfera pública de valoração e de valorização. Né? A gente pensa, por exemplo, Bispo do Rosário, a gente pensa no protagonismo de João Cândido, a gente pensa no protagonismo de Lima Barreto, de tantos outros e outros. Quem pode falar, quem deve e pode ser escutado, definido por esse repertório da branquitude, aquele que determina a branquitude, que vai determinar quem pode e deve ser escutado, quem promove a transmissão geracional da branquitude, enfrentamento tanto das feridas narcísicas quanto dos pactos narcísicos, consciente ou inconsciente, consciente ou inconscientemente. Esse convite é um convite para a quebra do pacto narcísico, que vem, repito, já foi dito inclusive pelo CEMOG, pelo Ricardo Riso, pela própria Lia Vieira, e pela Jurema. Isso é obra de todos, né? Tarefa de todos. Cuidado da saúde mental dentro, como é que essa escuta terapêutica de formação toda da branquitude eurocêntrica escuta corpos atravessados, cujo imaginário tem sido insistentemente prescrito por essa transmissão geracional da inferioridade, como é que esse corpo é escutado pela branquitude? Então, assim, realmente fazer uma mudança drástica dentro desses espaços de escuta. A formação do leitor afroperspectivado, ainda dentro desse repertório
emancipado ou afroperspectivado, interpelar o repertório totalitário. Destruir a branquitude não significa destruir o branco. Interpelar, problematizar a formação do leitor, principalmente a formação do leitor docente, daquele que vai formar o leitor lá na educação básica, na educação infantil. Interproblematizar a formação dos mediadores de leitura, que são tão importantes quanto nós que estamos em escrevivências, sejam elas literárias ou epistemológicas. O que fazemos aqui, inclusive hoje, vai problematizando as nossas escrevivências e as leiturivivências, né? Convocando, de fato, a reflexão sobre esse repertório que as nossas produções vão ensejando, né? A problematização, a reflexão sobre a complexidade que é esse repertório. Esse repertório, mesmo quando eu formulo sobre um repertório mais totalitário e hegemonicamente da branquitude, ele está imerso num imaginário da própria negritude. Bem, empretece a universidade os lugares de escuta. Faltam 3 pontos. Empretece à universidade o pacto de cura, empretece à universidade os lugares de escuta, na verdade, vai dando visibilidade ao empretecimento que já existe, empretecendo ainda mais a universidade, os lugares de escuta. O próprio judiciário, a escuta terapêutica, a escuta educacional, a escuta da crítica literária, dá ensejo a leiturivivências, novas subjetividades, autoestima, autocuidado, permite a reelaboração do trauma, do luto, pode fazer ruir a transmissão geracional do privilégio da branquitude, promover a transmissão e o compartilhamento geracional. Uma coisa é transmitir apenas, que parece uma coisa mais passiva e de cristalização, mas o pacto de cura, além de transmissão, é também, fundamentalmente, compartilhamento geracional de imaginário afroperspectivado, empretecimento do imaginário. Encerrando e agradecendo mais uma vez, a leitura de Curió permite confrontar políticas de morte sobre o corpo negro de Curió e de pássaros negros, dá ensejo a pactos de cura como expressões da diáspora negra. Em Cadernos Negros, 1-2, Kuti afirma que é a diáspora negra dizendo que sobreviveu e sobreviverá, superando as cicatrizes que assinalaram sua dramática trajetória, trazendo em suas mãos o livro, símbolo de insurgências literárias, aqui pensados por mim. Nessa perspectiva, o livro pode ser metáfora e metonímia ao mesmo tempo para as nossas escritas, né, as escritas de autoria negra, que buscam superar o sofrimento psíquico e destruir a origem dos sintomas, né, a transmissão dessas patologias. Muito obrigada. Olha, eu estou encantada com as minhas escolhas. Eu acho que eu não poderia encontrar um grupo tão interessante como este, que completa na fala do outro, da outra, as suas próprias falas. Então, como Elizabeth falou perfeitamente, né? Curió não é de hoje, Curió deve ter pelo menos uns 10 anos, e quando ela consegue cruzar Curió com cura e saúde mental, ela justifica a minha primeira fala, que eu disse que a autoria negra é desconstruir todo esse imaginário social que fizeram com a nossa gente, mas principalmente com a nossa escrita. E eu tenho que lembrar, durante a fala da Elizabeth, eu estava lembrando que a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos falar dentro de uma universidade, a Universidade da Flórida, eu encontrei lá, Semog,
uma crítica literária que a apresentação dela era exatamente: existe uma escritura negra? E eu fiquei impressionada, né? O Semog sabe o nome da pessoa, da escritora paulista, porque ela pegava todos os nossos textos, Conceição Evaristo, Salgado Maranhão, Cult, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa, para dizer que nós não existimos. Ela levava os nossos textos para dizer que não existe uma escritura negra e que nós não existimos. Então, daí o nosso papel, até hoje, de desconstruir essa linguagem racista. É um papel nosso, né? Desconstruir. Só uma pessoa muito sensível, como a Elizabeth, poderia extrair desse texto, que aparentemente é um poema inofensivo, né? Mas como ele pode ser, né, um divisor de águas quando a gente coloca um curió, né, de cabelo engomado, de uma roupa passada, conta de aço, e, de repente, como ele é tratado, mostra o bolso, mostra as mãos, e isso é o nosso cotidiano. Eu gostaria de ouvir mais a Elizabeth, como eu gostaria de ouvir mais o Ricardo Reis, o Hélio Semog, a contribuição da Jurema Oliveira, que foi tão pouca, aparentemente, mas que falou muito do nosso profundo, né? Mas nós temos uma programação, né? Os Três Mal-Amados têm uma programação que precisa seguir, inclusive que implica, né, em poemas, mas eu quero dizer para essa audiência que nos acompanhou até agora que a gente tem um outro momento que eu considero muito rico. É quando os autores e as autoras fazem indicação de obras, né? Então, o Ricardo Riso vai falar de quem ele indica, o Semog, eu acho que vai ter uma lista considerável, a Elizabeth Nascimento vai falar de quem ela indica, porque esse é um momento pedagógico, é deixar essa semente plantada para essas pessoas que precisam entender, compreender e ler. Nós, autores e autoras, é difícil nos convidar para algumas lives. Eu sei que é, porque eu participo de muitas. Porque, como diz Semog, a nossa literatura é uma literatura de combate. Ele tem um poema que diz: não me ofereçam, claro que eu não sei poema de cor, não me ofereçam doces, né, Semog? Porque de onde eu vim, né? E aí, como é que é, Semog? As crianças foram criadas com pimenta. Tá? Daí eu encerro e agradeço essa participação e devolvo a palavra para Jorge Amâncio, porque esses três mal-amados marcaram, com certeza, um momento importantíssimo, espero que vocês também considerem, nós estamos abertos às perguntas, um momento nessa, como Conceição fala, escrevivência. É por necessidade. Alegria, a poesia e arte de crioulo. Poema de Hélio Semog. Tenho essa dor de alma, esse mal-estar que oprime o meu ori.
me deixa aperreado, feito louva-a-Deus em pleno cio. É que o racismo prende, não importa se é homem, mulher, criança. Se for gente preta, o racismo bate, esculacha e mata. E o polícia que ama a carteirinha dele de autoridade diz que o negro tem cara ou leva jeito de inocente. Essa dor que tenta alterar o meu Odu faz meu coração pulsar intenso. É porque sei que o racismo fere, tortura e ofende. Tenho que partir para cima dele com tapas, pernadas, cacetadas. Vale até morder a orelha, beliscar mamilo, dar chute no saco. Esse meu coração que pulsa intenso é pulsão de vida que me diz para não combater o racismo com racismo, para não enfrentar a violência com violência. Estudei, me formei, ampliei a razão, mas ficou tudo confirmado e não dá mais para levar um papo. O racismo brasileiro só acaba se levar um sacode da luta armada. Fim da primeira parte.